Graça e paz. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Tem alguém apaixonado por Jesus? Como é bom vivermos uma vida com Jesus. Nós estávamos cantando que nós estamos confiantes, seguros, porque a nossa vida nas mãos dele está. Não tem lugar mais seguro do que estar nas mãos do Senhor. O interessante é que a palavra diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo. Quando a minha e a tua vida permanece nas mãos dele, ele segue aperfeiçoando a obra dele em nós. Então dê um sorriso para o irmão do seu lado e diga: que bom que você veio. Você é uma bênção. Deus está te aperfeiçoando. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer que Deus vai te pegar nessa tarde aqui. Coisa boa é ser pego por esse Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês, queridos. Aleluia. Vocês cada dia estão mais belos e mais cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem alguém conosco pela primeira vez? Levante a sua mão aqui. Você que está a primeira vez, levante a sua mão. Glória a Deus. Tem um irmão ali. Glória a Deus, que bênção. Seja bem-vindo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida do nosso amado e daqueles que estão conosco pela primeira vez. Glória a Deus. Nós tivemos uma manhã maravilhosa aqui. Chamamos de manhã gloriosa. Temos certeza que também não está sendo diferente, não será diferente até o final dessa reunião. Amém? E temos a última reunião daqui a pouco também. Você que é fominha, por favor, não fique, vá embora para dar lugar para os outros. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 10, verso 22. Queridos, nós vivemos um dia incrível ontem aqui. Foi um marco na nossa história. Nós atendemos, cuidamos como igreja, como IAP Kids, de mais de 500 crianças aqui. Tivemos quase 100 crianças do social sendo assistidas, brincando, participando, sendo ministradas, sendo cuidadas, alimentadas e ainda receberam presentes. Todas essas 500 crianças, tínhamos mais de 500 inscrições feitas, mas não sabemos se ao todo vieram todas as 500 ou vieram mais. Tivemos alguns problemas, pequenos, imperceptíveis devido ao tamanho do evento, mas foi algo muito lindo, não deu nem para perceber. Aleluia. O teatro também, aqui da IAP Vila Matilde, rodou da Zona Sul a vários lugares da Zona Leste, nas outras IAPs, também realizando a peça. Foi algo maravilhoso para esse Dia das Crianças. Os obreiros que ali se voluntariaram, os voluntários para estar no festival. Enquanto estávamos aqui com as crianças, lá no fundo estávamos tendo festival, fechamos a rua, conseguimos autorização. Foi algo maravilhoso, passamos o tempo. Gente, como é bom estar no meio de gente. Eu fico meio preocupado com gente que não gosta de gente. Porque gente que não gosta de gente, ainda mais gente crente. Porque crente dá trabalho, né, gente? Tem que aprender a lidar com gente. Porque todos nós vamos passar uma eternidade juntos. Então diga para o seu irmão assim: me ajuda, vai. Aprenda a lidar comigo. Aleluia. E tivemos o tempo de comunhão, muitas risadas, conhecemos novas pessoas ali também, que estão se achegando, novas histórias, rolou uns discipulados no meio, que é inevitável, comemos bastante também, as crianças se divertiram, e foi um tempo maravilhoso. Pessoal da mídia empenhado, audiovisual, toda a igreja trabalhando, o social trabalhando, foi algo muito lindo. Eu queria que você desse um aplauso ao Senhor Jesus, por todas as equipes que serviram ontem com tanta dedicação, com tanto amor e com tanta excelência. E de fato pudemos viver um dia incrível. Mateus
capítulo 10, verso 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga IAP Academy. Diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém. Feche a tua Bíblia, coloque no seu assento, fale com o Senhor durante um minuto. Eu não sei qual é a resposta que você precisa, qual é a direção que você precisa, mas eu sei, eu tenho a plena convicção de que tudo que precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Fale com o Senhor nessa hora. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de estarmos reunidos na tua presença. Chegamos nesse momento tão importante. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e falado ao nosso coração nessa tarde. Mas sabemos que o Senhor tem mais. Nos direciona e traz o rema da tua palavra para a nossa vida. Senhor, nós declaramos que essa atmosfera pertence ao Senhor. Nós declaramos que esse ambiente está sobre o teu governo, Espírito Santo, Espírito da verdade. Vem mais uma vez sobre nós, Espírito de entendimento, de sabedoria e de revelação. Que toda fortaleza na mente, que todos os sofismas, toda altivez contra o conhecimento e a obediência de Cristo, seja destruído nessa tarde. Nos leva a entender a tua vontade, Pai, o teu querer, para esse tempo, para acessarmos tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. Declaramos mais uma vez nesse lugar, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor aqui. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê e entre em concordância, diga amém. Toma o seu lugar, dando um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O som do Emerson está saindo para fora, porque ele está todo concentrado no meu retorno. Se alguém puder me ajudar, por favor. Eu não sei se está saindo para fora. Queridos, nessa tarde eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me ministrou nessa semana anterior. Nós estávamos na América, fortalecendo, empurrando a nossa igreja, que começamos há pouco tempo. Uma igreja muito nova, aproximadamente 2 meses e meio, 3 meses, lá em Orlando. E é lindo ver o que Deus está fazendo lá. Porque assim como Deus, Ele nos moveu para viver o que estamos vivendo e começar como nós começamos. Lá em uma garagem com 6 pessoas, há aproximadamente 10 anos atrás, um pouco mais agora. Assim nós temos vivido em cada IAP, em cada geografia que o Senhor tem nos dado. Assim, foi lá na IAP sede, no Nova York, onde tudo começou, em uma casa, em células, que tomou uma proporção muito grande devido ao número de pessoas sendo alcançadas pela pregação do Evangelho. E dali também fomos para Cajamar, que aconteceu a mesma coisa, através de uma casa, depois Itaquera, depois Vila Matilde, depois Palanque, depois do Palanque Bahia, lá no sertão do Nordeste. Queridos, quem está acompanhando a nossa base missionária, está a coisa mais linda, gente. Não dá para descrever o que nós vivemos todas as vezes que nós pisamos lá na nossa base missionária. E assim fomos para outros lugares, outros países, como na África, que hoje também temos uma base lá, uma igreja lá, com muitas igrejas espalhadas por vários vilarejos. Assim também foi no país do Panamá, assim também foi no país do Equador, que hoje temos aproximadamente já 4 igrejas consolidadas lá. E agora na IAP Orlando, algo está nascendo em Portugal, aleluia. Algo está nascendo em Santo André. Algo está nascendo em Salvador. Nós estamos avançando dessa forma, como Jesus disse, vão de casa em casa. Nós estamos vivendo o que estamos lendo em Atos dos Apóstolos, e assim tem sido. E Orlando não tem sido diferente. Começamos em uma casa e hoje já temos aproximadamente 30 pessoas lá. E é lindo ver os testemunhos do que o Senhor tem feito desde o primeiro momento que começaram a participar das reuniões, aprendendo do Evangelho, recebendo da palavra e vivendo em comunhão, em oração, no partir do pão.
Queridos, algo poderoso está acontecendo naquele lugar. Nós saímos daqui na quinta, chegamos na sexta. Sexta-noite tivemos uma célula poderosa. Sábado nós tivemos um discipulado com os homens. Aleluia. Tá bom agora, meu amor? Obrigado. O que seria de mim sem ela? Não seria quase nada. Aleluia. Porque quando ela me conheceu, eu colocava a barra da calça por dentro da meia. Eu usava um bom staff. Aleluia. Nike 12 mola. Não, isso não é do tempo de vocês, eu acho. E no sábado tivemos um culto de mulheres. A pastora Andressa ministrou as mulheres. Foi um tempo poderoso. E no mesmo tempo estávamos discipulando os homens na casa. Um tempo de mesa, conversa de macho, de sacerdote. Foi um tempo poderoso. Domingo tivemos batismo e culto. Na segunda tivemos casa de paz. Na terça paramos um pouco. Na quarta profética. E na quinta voltamos para o Brasil e chegamos aqui na sexta de manhã. Foi um tempo poderoso lá em Orlando também. Como apóstolo da Igreja de Cristo e de Cristo, estou prestando relatório à igreja, aquilo que temos vivenciado. Vamos à palavra. Queridos, nós estamos vendo que estamos vivendo em uma geração diferente de todas as gerações que já vimos até os dias de hoje. Nunca se viu uma geração tão ansiosa como a geração dos nossos dias. Nós sabemos que estamos na geração, na era da informação. É tão sério isso, que hoje uma criança que tem acesso a um celular, talvez de 6, 7, 8 anos, que não deveria ter, essa criança já tem mais informação do que o imperador romano na sua época. Nós vemos que estamos vivendo o que a palavra diz, que a ciência, ela se multiplicaria, que os dias passariam como o vento, e que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Nós estamos vivendo essa palavra, nós estamos vivendo esses dias, o princípio. Nós estamos ouvindo acerca de guerra, rumores de guerra. Agora um tratado de paz, e muitos estão um pouco desesperados, porque alguns estão apontando esse novo líder, né, que está trazendo um tratado de paz como alguém que está preparando, ou até mesmo já é o anticristo. Eu não fico preocupado com essas coisas, porque eu sirvo o Cristo. Então não me preocupo com o anticristo. Eu sirvo o Cristo e fui chamado para levar a Cristo e para revelar a Cristo. Eu não tenho nada com o anticristo. O problema é que existem os pregadores das más notícias, os pregadores que parece que servem o próprio anticristo. Eles falam mais do anticristo e levam mais as notícias más ou preocupantes do que a boa notícia do Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo nesse tempo. E qual é o problema dessa geração? É que essa geração, ela quer tudo rápido. Eu estava vendo agora a última pesquisa que fizeram. Nós estamos dentro do mercado digital, trabalhando no digital já há alguns anos. Hoje, uma pessoa, ela presta atenção num vídeo, ela concentra o seu foco num vídeo, no máximo por 13 segundos. Ela já não consegue prestar mais atenção, ou ela já muda. São 13 segundos que aquele que é criador de conteúdo precisa usar para prender a atenção da pessoa. Porque se durante esses 13 segundos não tiver nada que prenda a atenção, já passou, já perdeu, já foi buscar outra coisa. É uma geração que, ao rolar do seu dedo na tela do seu celular, viaja o mundo. Agora com a inteligência artificial, eu não sei aonde vamos parar. Eu estava no Canadá, em uma conferência, e o apóstolo Gideão nos levou para tomar um café. Assim que chegamos, e ele sai do café, e ele pega o celular dele, e ele fala assim: look, my brother, look, veja. Ele clica e o carro dele sai da vaga e vem dirigindo até o café que nós estávamos sozinho. Eu falei: Ave Maria, está repreendido, é o capeta. My brother, isso é do demon. Tecnologia. Nós vamos ver daqui a pouco carros dirigindo sozinhos.
Nós estamos vivendo nesse avanço tecnológico. Qual é o problema? É que nós não podemos trazer esse entendimento para o reino de Deus. Nós não podemos trazer esse entendimento e essa mentalidade para a igreja. Nós não podemos, como igreja, acreditar que tudo vai acontecer no nosso tempo. Nós não podemos, como igreja, acreditar que por entregarmos a nossa vida a Jesus, por recebermos Jesus, ou por passarmos pelo encontro, de repente o reencontro, ou passarmos por alguns seminários, encontros, a nossa vida ela vai ser transformada de uma hora para outra, como se passa uma tela para outra. No Evangelho não é assim. Nós ouvimos agora o que o próprio Jesus disse, nós lemos aqui: aquele que ficar firme até o fim será salvo. Deus falou comigo alguns anos atrás acerca dessa mensagem. Eu estou apenas trazendo um pouco, já conectando com a linguagem de hoje, daquilo que o Senhor nos entregou nesses dias. Mas o entendimento é que permanecer é melhor do que impressionar. Por favor, diga comigo: permanecer é melhor do que impressionar. Aqueles que permanecerem firmes até o fim será salvo. Eu não preciso querer ser o melhor, eu preciso só permanecer. Eu não preciso querer dar mais resultados, eu preciso só querer permanecer. Eu não preciso querer ter promoções dentro do reino, eu só preciso permanecer. O problema é que muitas pessoas, elas se entregam para Jesus e elas acham que vai ser assim, porque estamos nessa geração fast food, a geração da comida rápida, a geração da entrega rápida, a geração de que tudo acontece de forma veloz. E no reino não é dessa forma, o reino exige constância. O reino exige constância. Nós precisamos compreender, porque muitas pessoas hoje estão frustradas, estão afastadas. Alguma coisa não está legal. Vamos conectar. Eu não sei se é aqui o meu retorno. Me ajudem, por favor. Escute, algumas pessoas querem uma mudança rápida. E muitas vezes, por não entenderem que no Evangelho e com Cristo não é assim, se frustram. Algumas estão afastadas. Algumas estão estagnadas, paralisadas. Outras não aguentam ouvir falar de igreja, porque foram frustradas totalmente. Porque muitas vezes se envolveram, fizeram, se entregaram, e de alguma forma foram injustiçados ou foram rejeitados por um sistema. Nós precisamos compreender que muitas pessoas, quando não estão frustrados, estagnados, estão em stand-by. O que é estar em stand-by? É como uma televisão que tem aquela luzinha vermelha. Ela não está desligada totalmente, ela está ligada, só que ela não está ativa. E quando nós ligamos o controle, pum, a tela liga e ela começa a funcionar para o propósito para o qual ela foi fabricada. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão em stand-by. Elas estão na igreja, mas não conseguem viver como igreja. Elas frequentam, mas não fazem. Elas aparentam, mas não conseguem manifestar. Por quê? Porque chegou no reino, se entregou a sua vida para Jesus e acreditou que seria tudo rápido. Por quê? Porque vemos alguns evangelhos sendo pregados. O evangelho gnóstico, aonde um homem prega e todos ficam admirando o seu nível de inteligência, a sua oratória, a sua teologia. Vem de um contexto grego, onde muitos viviam dessa forma, admirando os mestres, e se ajuntam pessoas só para admirar um homem, não tem a sua vida transformada. São admiradores, é o evangelho gnóstico, o gnosticismo dentro do evangelho. Tem o evangelho da prosperidade, que nós vimos através do neopentecostalismo. As igrejas que foram trazendo o neopentecostalismo,
trazendo a arca da aliança. Você compra a arca e a sua vida vai prosperar a partir de amanhã. Você compra a toalhinha, você toma um copo de água ungido, você passa pelas 7 portas da prosperidade, você faz o voto de não sei o quê. E aí nós vemos que o evangelho da prosperidade foi introduzido por algumas denominações no Brasil. E aí nós temos o outro evangelho, o evangelho da graça ou da hipergraça. Não importa o que você faça, Jesus quer que você seja feliz. Porque nós estamos debaixo da graça. Ele vai te perdoar, Ele vai te justificar. Nós vemos alguns evangelhos sendo pregados. E qual é o evangelho que nós cremos? Qual é o evangelho que nós pregamos? O evangelho do reino de Deus. O mesmo evangelho que Jesus pregou. Só que nós aprendemos uma coisa quando entendemos o evangelho do reino, em que a salvação é só a porta. A salvação é só o começo. Porque também tem um evangelho da salvação. Mas Jesus não pregou o evangelho da salvação. Jesus pregou o evangelho do reino. A salvação é só a porta. Eu entro por essa porta. E agora eu sou salvo. Então eu vivo como salvo. Eu não sou salvo para as obras. Eu não sou salvo pelas obras. É por intermédio da fé, é um dom gratuito de Deus, mas eu sou salvo para as obras. Então todo salvo que entendeu que a salvação é só o começo, de alguma forma ele vai começar a viver o reino de Deus. Deus nos chamou para viver o reino. A oração é que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Deus ainda está aguardando um povo que vai viver como um sacerdócio real, dizendo: Senhor, é o teu reino que governa, e o que acontece no céu, aconteça na terra também. Cura, milagres, transformação de caráter, restauração de vidas. Nós não podemos acreditar que vai ser de uma hora para outra. E muitas pessoas, elas realmente, elas param, porque entenderam que não é do jeito que elas esperavam. Queridos, eu estou 17 anos cuidando de gente, no meio de gente. E nós vemos as pessoas chegando, e é maravilhoso quando elas chegam com fé, eu gosto disso. Mas me preocupa quando elas chegam e às vezes chegam com a síndrome do filho pródigo. Qual é a síndrome do filho pródigo? Ele recebe um anel, ele recebe o calçado, fazem festa para ele, e aí ele acha: agora eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Eu cheguei nessa igreja e vou botar para quebrar. Quem está entendendo? Pastor, que negócio é esse? Eu prego porque venci, eu prego porque fui liberto. Quando eu voltei para Jesus, a igreja em que nós congregávamos tinha 3 jovens, meu irmão, minha irmã e a amiga da minha irmã. Nós tivemos um encontro com Jesus, começamos a convidar jovens e a pregar nas esquinas, nas favelas, em todos os lugares em que vivíamos antes. A igreja de repente deu um boom, em 2 meses já tinha 60 jovens. Estávamos liderando os jovens, e eu começava a pregar. Porque nós estamos aqui na igreja, não tem ninguém para ir pregar lá fora. Eu tive que ser desconstruído, entender que na verdade, independente se chegamos agora ou não, já tinha alguém pagando o preço por nós. Então às vezes alguém chega dessa forma também: agora eu vou chegar e eu vou evangelizar, porque ninguém está evangelizando aqui. Agora eu vou pregar, não, agora eu vou fazer um movimento revolucionário. E é engraçado que a maioria dessas pessoas chegam com uma ideia de que a gente já teve há 10 anos atrás, já estamos fazendo. Elas querem mudar algo que já está sendo feito. Elas querem trazer algo em cima de algo que já está sendo realizado. E isso me preocupa, por quê? Porque muitas pessoas que chegam dessa forma não estão querendo viver a transformação, estão querendo provar para alguém que mudaram. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você não ter a confiança das pessoas. Eu sei o que é você não ter credibilidade no meio da família. Eu sei o que é você muitas vezes ser tratado como um imoral, você não ser uma pessoa confiável. Existem pessoas que chegam na igreja dessa forma: o casamento destruído, foi um adúltero, foi um drogado, foi um alcoólatra, foi um enganador, foi um usurpador, foi um Jacó, passou por Peniel, Deus transforma ele em Israel.
Alguém aqui foi transformado em Israel? O teclado está muito alto aqui. Alguém foi transformado em Israel aqui? Isso é maravilhoso. O problema é querer provar que foi transformado em Israel. Então permanecer é melhor do que impressionar. Muitas pessoas querem impressionar, querem mostrar que mudaram. Não, eu não sou mais aquele. E qual é o perigo de querer mostrar que mudaram? É porque concentra o seu esforço em querer aparentar a mudança. E quem foi transformado pelo poder do Evangelho, ou seja, nós estamos sendo transformados dia após dia pelo poder do Evangelho e da palavra. Não precisamos provar nada para ninguém, porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz: conhecereis as árvores pelos seus frutos. Por favor, olhe para alguém e diga: não quero impressionar. O teu trabalho não impressiona a Deus. A minha e a tua performance não impressiona a Deus. O meu e o teu dízimo não impressiona a Deus. O que eu e você falamos não impressiona a Deus. Nós precisamos aprender a permanecer em Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós não podemos querer uma transformação para impressionar. Nós entramos em situações, entramos em debates, em embates desnecessários, quando queremos provar que fomos transformados. Pastor, mas eu estou sendo perseguido. As pessoas não acreditam na minha mudança. Pastor, as pessoas não acreditam na minha transformação. Elas não acreditam que eu mudei de vida. Elas não acreditam que eu vou prosperar. Eu ouvi do meu pai que eu vou continuar o mesmo. Eu ouvi do meu pai que eu estou buscando a Deus, mas a minha vida não mudou coisa nenhuma. Não tem problema, meu irmão. Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que são perseguidos por amor ao meu nome. Bem-aventurados os que são caluniados por amor ao meu nome. Bem-aventurados aqueles que inventarem mentiras ao seu respeito por amor ao meu nome. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe o que significa ser manso? É saber responder e saber não responder no tempo certo. Isso está atrelado com o fruto do Espírito chamado autogoverno. Eu não preciso responder, eu não preciso provar, eu não preciso me justificar, porque eu só preciso permanecer. Os frutos vão falar por si só. Alguém para dizer amém? Eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra. Tem algo que Jesus fez que me chamou muita atenção quando eu li os evangelhos pela primeira vez. É algo muito aleatório. Mateus 21, versículo 19, 18. Olha o que Jesus fez. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. A não ser. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Escute, Jesus estava à beira do caminho, com fome. Ele olha para a figueira e ele esperava figos. Ele esperava que aquela figueira lhe desse o fruto que ela foi plantada para gerar. Mas quando Jesus chega perto da figueira, só tinha folha. Ou seja, ela só tinha aparência de que estava cheia de frutos. Mas quando chegou um pouco mais perto, não tinha fruto nenhum. O problema é que quando queremos provar que mudamos ou impressionar as pessoas, nós concentramos o nosso esforço naquilo que é aparente. E posso te falar uma coisa, dá muito mais trabalho querer aparentar que estamos vivendo do que de fato realmente viver. Nós estamos vendo isso. Nós estamos em uma geração que pessoas estão ajuntando dinheiro, recurso, para alugar carros importados, gravarem vídeos, para aparentar que são o que não são.
Pessoas que estão buscando entrar em lugares ou se aproximar de pessoas para simplesmente tirar uma selfie, uma foto e postarem nas redes sociais para aparentar ter um conceito ou um network que de verdade não tem. Eu estava falando hoje de manhã sobre os irmãos da 25. Aleluia. Quem conhece a 25? Vou revelar o segredo. 25 é 2, 5, 5. Shopping dá 25. O irmão tem dinheiro hoje para comprar um que chute, não tem mais que chute, aleluia. Um Nike de R$120 lá na Netshoes. Ah, comprei muito Nike lá, aleluia. Graças a Deus pelas promoções da Netshoes. E você tem condição para comprar isso. Aí a pessoa vai lá no 25 e compra um tênis pirata. O pior é que as pessoas que compram coisas piratas acreditam que todo mundo está acreditando que é original. Quem está entendendo? São pessoas que querem aparentar que tem o que não tem. Pessoas que estão, na verdade, se auto-sabotando, porque não precisavam disso. É entender e viver cada fase. A minha fase hoje é essa, mas eu vou permanecer sendo quem eu tenho sido, crendo, confiando, sendo fiel, obedecendo, e vou começar a prosperar, a administrar, multiplicar recursos, e se um dia eu quiser comprar algo assim, eu vou comprar. Mas tudo em cada fase. Tem pessoas, meu irmão, que ganham R$3.000 por mês e compra o carro e parcela de R$2.500 por mês. Sobra R$500. E a culpa é da mulher que gasta tudo. Sabe o que é isso? Uma necessidade de validação. Uma necessidade de aparentar ser, ter o que não tem e o que não é. Nós precisamos entender que para vivermos o reino de Deus, precisamos arrancar as máscaras. Com Deus não tem aparência. Não adianta eu vir para a igreja e aparentar que sou um bom marido e chegar em casa e gritar com a minha esposa. Não adianta aqui na igreja eu estou adorando a Deus e entro dentro do carro e coloco funk. Não adianta aqui na igreja eu tomar santa ceia e chegar depois da segunda na terça e para o barzinho tomar cachaça. Não funciona assim no reino. Nós não podemos viver de aparência. Tem pessoas que vivem assim. Tem líderes que vivem assim. Tem sacerdotes que vivem assim. No meio de alguns pastores é normal falar palavrão. Não é normal falar palavrão. Alguns pastores acreditam que é normal trocar de mulher. Não é normal trocar de mulher. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Mas eu creio que Deus está levantando os remanescentes dessa geração, que não vão viver de aparência, mas vão carregar a essência cristocêntrica do Evangelho do Reino de Deus. Nós precisamos compreender isso. Como eu fico feliz quando eu atendo alguém e o cara fala: pastor, eu estou um mês aí vindo para a igreja, mas eu tenho um problema, pastor. Eu ainda fumo. Queridos, esse problema não é nada para Deus. Continua. O seu Deus é maior do que esse cigarro. A graça dele é maior do que esse vício. A palavra dele vai gerar um efeito dentro de você e vai te libertar. Daqui a pouco, o cara está liberto. E está libertando a outros no poder do nome de Jesus. Agora tem aquele que chega na igreja, ele chega com cheiro de cigarro. Aleluia, eu não sei por que eu estou falando isso aqui hoje. Shalom. Posso entrar nos ministérios? Aí, irmão Marba. Não dá. É mais fácil eu pedir ajuda, ser sincero, esperar o tempo de cada coisa, ser aperfeiçoado, ser moldado e gerar frutos, do que aparentar algo e na verdade ser alguém infrutífero. Aquela figueira, ela aparentava ter folhas, mas por não gerar frutos, Jesus dá um comando a ela: de ti não sairá mais fruto nenhum. Ela secou imediatamente.
Sabe qual é o problema? Pessoas que querem sustentar uma falsa aparência de santo, de próspero, de inteligente, ou que seja, que queiram aparentar devido a um déficit, talvez um trauma, talvez um complexo de inferioridade, talvez uma rejeição. Eu não sei o que possa ter ocasionado esses tipos de comportamento na vida de algumas pessoas, mas o problema é que toda pessoa que quer aparentar isso, ela é ruim de relacionamento, ela tem medo de se relacionar, ela tem medo de se envolver. Por quê? Porque é quando nós nos aproximamos, quando nós nos relacionamos, que de fato vamos manifestar o fruto que carregamos. Eu conheço muitos líderes que não conseguem viajar com ninguém. Por quê? Porque no meio da viagem eles querem tomar um licor. Porque no meio da viagem eles querem desestressar e esquecer um pouco da igreja e viver uma vida mundana. Então não podem viajar com pessoas da igreja, porque de fato vão ser revelados os seus frutos malditos, as suas obras da carne. Toda pessoa que tem medo dessa proximidade, na maioria das vezes, e aparenta algo, é porque ela sabe que o fruto dela, ou a obra da carne, não pode ser revelada. Por isso somos uma igreja que valorizamos a mesa. Diga, a mesa é importante, porque na mesa os nossos olhos se abrem. A mesa é lugar de aliança, a mesa é lugar de relacionamento, a mesa é lugar de olho no olho. Por isso valorizamos o discipulado. Ninguém aqui vive sem ser discipulado. Todos aqui são discipulados em amor. Tenham cuidado. É no relacionamento que os frutos, eles são revelados. É quando nós nos aproximamos que nós conhecemos verdadeiramente. E quando conhecemos, podemos dizer, melhora um pouquinho isso. Por quê? Porque a palavra diz, não é uma afronta, é um confronto. Afronta é para expor, confronto é para transformar em amor. Quantos estão entendendo? O que mais Jesus fez foi confrontar os seus discípulos, transformando eles em amor. Diga, relacionamento. O problema é que nós não queremos esperar. O problema é que nós queremos de uma hora para outra. E não entendemos que é na espera que somos aperfeiçoados. Porque eu tenho esperado tanto, porque talvez Deus tenha te feito aprender a esperar. Eu vejo algumas pessoas que elas se entregam para Jesus e são os famosos playboys. E eu falo muito sobre isso. O playboy é a desgraça da sociedade. O playboy, ele não consegue honrar pai e mãe, ele não consegue honrar autoridades, porque tudo veio fácil para suas mãos. Ele não consegue valorizar o que tem. É uma desgraça para a sociedade. E qual é o problema das pessoas que têm esse tipo de comportamento ou de mentalidade? É que a vida inteira tudo foi entregue na hora que ele quis. Na vida inteira foi entregue, mãe eu quero isso, toma, pai eu quero isso, toma. Não se pagou o preço para nada. E aí quando chega no evangelho, acredita que o obreiro tem que fazer o que ele quer, que o voluntário tem que fazer o que ele quer, que o líder tem que fazer o que ele quer, que o pastor tem que fazer o que ele quer e a hora que ele quer. Eu quero dizer para você, igreja do Cordeiro, eu estou pregando para uma igreja madura nessa tarde de ceia. Não é como eu quero, não é como você quer, não é do nosso jeito e não é no nosso tempo. Nós precisamos aprender a ser aperfeiçoados na espera. Diga, na espera, eu sou aperfeiçoado. Abraão foi aperfeiçoado na espera. Deus promete um filho em Gênesis 12. Se passou anos e Deus confirma a aliança em Gênesis 15. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, anda em concordância comigo que eu vou te aperfeiçoar para aquilo que eu te prometi. Meu Deus, alguém precisa entender, esse tempo, essa espera, o teste do tempo está nos aperfeiçoando para vivermos a promessa, para sermos habilitados para o cumprimento das promessas de Deus. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9.
Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Paralisa aí, congela a tela, por favor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Quantas pessoas ficam, está demorando tanto esse seu Deus? Esse seu Deus não está atrasado. Você já está há tanto tempo buscando e não mudou. O que as pessoas não entendem é que elas estão aguardando uma mudança externa, mas a maior mudança que Deus quer fazer é do lado de dentro. É uma transformação de dentro para fora. Queridos, eu tenho me entregado a esse evangelho como um prisioneiro de Cristo há anos. Eu me lembro que Deus mudou a nossa vida completamente. Muitas pessoas não acreditavam na nossa mudança, na nossa transformação. Eu tive um encontro pessoal com Jesus em 2008, na casa dos meus pais, uma casa de 3 cômodos, lá no Buraco do Sapo, Teutônio Vilela. Outubro de 2008, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Minha vida foi transformada, 3 dias de arrependimento. 3 dias me arrependendo. Sem fumar, sem beber, sem me drogar e sem fazer aquilo que eu fazia. Depois desses 3 dias eu me dei conta que na verdade o arrependimento tinha alcançado o coração de Deus. E através do arrependimento eu fui liberto. Só que em 2018 eu fiz a minha primeira viagem missionária a nível internacional, que foi a África. Só que de 2008 a 2018 são 10 anos. 10 anos que nós já estávamos entregando os nossos dias, trabalhando na vida profissional, no ministério, nos nossos negócios, no ministério, sem parar. Fazendo célula toda sexta-feira, cuidando de jovens, de pessoas, antes de sermos pastores, antes de estarmos à frente de um trabalho, fazendo tudo o que nós ainda continuamos fazendo. E aí quando viajamos para a África, um irmão mandou mensagem para mim, no Facebook: agora eu vi que Deus mudou a vida de vocês. Só porque agora nós estávamos indo para a África? Então quer dizer que 10 anos cuidando de pessoas, levando pessoas a Jesus, vendo pessoas sendo cuidadas, cuidando, discipulando, vendo pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, não significava nada. Mas quando nós colocamos que estávamos indo fazer uma missão na África, aí sim, agora eu acredito que vocês foram transformados. Por isso que eu quero te dar um conselho: não viva na dependência da validação das pessoas. Porque a maior obra que Jesus está fazendo não é do lado de fora, é do lado de dentro. Eu prego sobre reino, eu prego sobre tudo isso que eu tenho pregado há anos. E agora algumas pessoas parecem que nos dão ouvido. Por quê? Porque estão vendo algumas coisas acontecerem. Mas antes das pessoas verem e acreditarem, nós sempre pregamos aquilo que continuamos pregando. Não espere alguém te validar, ou alguém acreditar, ou te apoiar, para você de fato permanecer vivendo. Porque a maior obra que Deus está fazendo é do lado de dentro. Diga comigo: a maior obra que Deus está fazendo é do lado de dentro. Alguns estão dizendo: está demorando, cadê a promessa? A Bíblia diz: pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Porque existem pessoas que já veio, voltou, não soube esperar, se frustrou, olhou para o homem, olhou para o sistema, sabe, fez alguma coisa dentro do automático, se frustrou com pessoas, não teve a maturidade certa, alguma coisa aconteceu que fez ela desistir, retroceder. E eu tenho certeza que não foi olhar para Cristo, porque aqueles que olham para Cristo estão dizendo, como Paulo diz à igreja de Filipe:
Filipenses, não que eu já seja perfeito, não que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, em direção ao alvo. Quem é o alvo? Quem é o alvo? O alvo é Cristo. Quando eu olho para o alvo, eu não paro, eu não retrocedo, eu não esmoreço, porque quando eu olho para Ele, eu sou ativado para o seu propósito. E qual é o entendimento dessa palavra? É que, mesmo que a gente viva tudo isso, Ele é paciente. Ele está esperando. Por que Ele é paciente? Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Ele não quer que os filhos pereçam. Queridos, quantas oportunidades Deus me deu, quantas oportunidades Deus te deu, quantos livramentos, meu irmão. Eu poderia passar aqui a noite inteira, a madrugada inteira, contando todos os livramentos que eu tive. Deus foi muito paciente comigo. Eu quero dizer que Deus foi muito paciente com você. Eu quero dizer que Deus ainda permanece muito paciente conosco, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que sejamos levados ao arrependimento. Ele é paciente. Tem pessoas que vêm, agora eu vou prosperar. Não prosperei, vou voltar para os esquemas. Tem pessoas que vêm, não, agora eu estou servindo a Deus, eu vou prosperar. Aí não prospera porque não é no tempo dele, não é do jeito dele, não é da forma dele. Aí fala, não, eu vou voltar para o tigrinho. Você sabia que tigrinho é o filhote do devorador? O devorador inovou, inventou o tigrinho. Aleluia. Ninguém fala nada agora. Laércio, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu dessa forma. Você também tem cuidado de pessoas que estavam sendo devoradas pelo tigrinho, presbítero? O tigrinho é terrível. E pessoas preferem mais acreditar que vão mudar as suas vidas jogando tigrinho, do que buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas posso falar uma coisa? Elas vão e vêm, elas vão e vêm, elas vão e vêm. E Deus é paciente com vocês, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que eu e você pereça. Ele quer que eu e você entendamos que não é do nosso jeito, não é do nosso tempo. Senhor, eu me arrependo por ter tentado viver do meu jeito. Eu me arrependo por querer manipular o Senhor e fazer com que o Senhor fizesse a minha vontade. Eu me arrependo porque eu mesmo me frustrei por não compreender como viver o teu reino e querer as coisas do meu jeito. Deus quer nos levar ao arrependimento. Chacoalha seu irmão e diga, vale a pena esperar. A espera te transforma, te habilita. Posso falar uma coisa? Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Pressa é a característica de alguém que está atrasado. Deus não está atrasado. Deus nunca está atrasado. Deus não perdeu o controle. Ele está aqui hoje dizendo, eu sou paciente. Se arrependa e entenda logo que o que eu quero fazer vai ser no meu tempo, quando você estiver preparado, e vai ser muito maior do que você viu, pensou ou imaginou. Alguém pode dizer, eu creio, eu recebo. O evangelho não é um evangelho de pressa, é um evangelho de constância. Não adianta crescer ou ter rápido se não tem constância e solidez. Não adianta crescer ou ter rápido se não tivermos constância e solidez. Eu tenho um exemplo de um casal aqui nessa casa, e eu vou falar, eles não estão aqui. Um casal de pastores que chegaram aqui. Pastor Yara já pastoreava há anos, servindo o evangelho há anos. Enquanto eu estava vendendo drogas, usando drogas, ela estava pregando o evangelho e ministrando pessoas. Com seu marido, pastor Claudemir, chegaram aqui. Aqui não, era lá do outro lado. Não, do outro lado não, era lá na Iocuné.
Eles começaram a participar de uma célula de 2 irmãos. Eles tinham 14 anos. Durante meses eles ficaram nessa célula. E eu disse para os líderes: esse casal é mais velho, eles levam os filhos deles. E eles ficam na célula agora. Estão participando da célula. Aí descobriram que eles eram pastores. Eu falei: traz eles para a minha célula, para me cuidar deles, eles são pastores. Aí foram falar com eles, eles falaram: não, a gente quer continuar aqui. Sabe, alguém que chega com o coração aprendiz, de um aprendiz. Eu quero aprender, eu não quero revolucionar nada. E qual é o resultado? Estão fiéis e firmes até hoje. Quantas pessoas já não chegaram dizendo: eu vou trazer algo novo, e cantando aquela música desgraçada: eu quero viver algo novo. Não, meu irmão, a novidade de vida é diária com Jesus. Eu não quero, eu vivo algo novo. Ele traz caminho no deserto e rios no ermo. Aquele que foi sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele, Romanos 6, vive e anda em novidade de vida. As pessoas, quando elas chegam assim, calma. Estou aprendendo. A gente vê alguém com talento, né, Júnior? O cara fala: eu toco. A gente fala: meu Deus, estamos precisando de alguém para tocar. Vai, cara, faz escola de líder. Calma, não, eu quero só vir nos cultos por enquanto. E a gente está: oh meu Deus do céu, ajuda ele. Mas aquele cara que chega: não, meu ministério é louvor, eu quero tocar. A gente já fala: xiii, vai dar problema. Diga para o seu irmão: não queira impressionar, é melhor permanecer. Deus não tem pressa. Ele trabalha no tempo dele. E o tempo dele é o melhor tempo para mim e para a tua vida. Pode falar algo? Jesus não se atrasou com Noé. Estava todo mundo dizendo: esse velho ficou louco. Está construindo uma arca. Há tantos anos construindo essa arca e nunca choveu. Até cair a primeira gota. Deus não se atrasou com Noé. Deus não se atrasou com Abraão. Deus não se atrasou com José, mesmo José passando por todos os processos. Deus não se atrasou com Moisés. Jesus não estava atrasado e nunca se atrasou em nenhum momento. Não é diferente comigo e com você. Ele não está atrasado. O que não vivemos ainda é porque esse tempo está nos aperfeiçoando. E quem sabe foi para essa hora. Quem sabe foi a partir dessa palavra. Quem sabe é a partir desse entendimento que seremos habilitados para começar a viver tudo que Deus já tem preparado para nós. Quero dizer algo. A vitória não é daqueles que começam. A vitória é daqueles que permanecem até o fim. Começar bem, todos começam. Nós que temos empresas e contratamos pessoas, colaboradores, nós temos algo assim, quando nós nos reunimos empresários e conversamos sobre os processos, operação. Nossa, contratei uma pessoa, ela está muito bem, cara, ela está me surpreendendo. E aí alguém sempre solta uma piada. Quanto tempo faz? Já faz 10 dias. No começo todo mundo é assim. Porque começar bem, a maioria começa. Mas Eclesiastes 7:8 diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o começo delas. Eu quero declarar sobre a tua vida que você começou em Cristo, você está se tornando dia após dia mais parecido com Cristo, e vai terminar em Cristo, vai cumprir o seu propósito nessa terra, e vai glorificar a Cristo. A chave é permanecer.
A palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que largam o arado. Então volta a orar. Troca a sua playlist. Deus está falando com alguém aqui hoje. Troca a sua playlist. Tira o pagode sem vergonha que só te lembra a sofrência e te dá vontade de encher a cara. E coloca a adoração. Desconecta daquelas amizades que só alimentam as suas feridas e a desesperança. Se conecte com amizades que te levam para Deus sem nenhum tipo de interesse. Volte a buscar, volte a orar, volte a adorar, volte a viver aquilo que Deus te escolheu e chamou para viver. Deus não se agrada dos que retrocedem, mas Deus não está condenando, porque Ele é paciente e Ele está esperando, porque Ele não quer que nenhum dos seus filhos pereça. Sabe que tem um momento que Pedro faz uma declaração que me deixa assim, me levou até a ter uma visão disso. E se eu soubesse desenhar, eu já tinha até desenhado. Jesus traz uma palavra dura, talvez um pouco mais dura como essa dessa tarde de Santa Ceia. E alguns discípulos começam a ir embora. Aí Jesus pergunta para eles: e vocês também querem ir embora? Isso choca, isso mexe comigo. Porque se fosse na geração dos nossos dias, você está ferindo e abalando o meu emocional. Como você pode falar isso para mim? Eu vou ficar abalado emocionalmente. Porque os caras largaram tudo e estavam andando com Ele. Deixaram casa, deixaram família, deixaram profissão. E Jesus vira para eles e diz assim: vocês também querem ir embora? Aí todo mundo fica em silêncio. Aí Pedro, com a característica de líder e sanguíneo, diz: a quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe qual desenho que eu vi, ou vejo toda vez que eu leio essa palavra, ou falo essa palavra? Eu vejo um homem em direção a um caminho com uma ponte quebrada. É alguém dizendo: eu não tenho mais para onde voltar, a ponte partiu, a ponte quebrou. Eu não tenho mais como retroceder. A quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não tenho mais para onde voltar. Se eu não tenho para onde voltar, aonde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? A ponte partiu, não tem mais caminho de volta. Por favor, diga para alguém: não tem mais caminho de volta. Não tem como voltar atrás. Só Ele tem palavras de vida eterna. Ele diz, João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu declaro que você vai viver milagres extraordinários nessa nova temporada de Deus. Já foi profetizado e declarado nesse altar: a temporada de milagres começou. Pastor, mas eu estou esperando há tanto tempo. Talvez você estava esperando, acreditando que seria do seu jeito. Mas eu quero dizer algo para você: vai ser muito além do que você e eu esperamos. Vai ser muito mais além do que nós estamos pedindo. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero dizer que o que Deus vai fazer na minha e na tua vida é maior do que estamos pedindo e pensando, é abundantemente além. Pastor, e nesse tempo de espera, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser sincero. A etimologia da palavra sincero vem de junção de duas palavras: sincera
sincera é sem cera. Essa palavra surgiu nos tempos romanos, onde eles faziam aquelas colunas, aquelas estátuas, e algumas delas tinham alguns buracos. E o que eles faziam? Eles colocavam cera. Só que aquela peça não era totalmente inteira, porque tinha uma parte que era cera. Então, sem cera é alguém sincero, é alguém inteiro, é alguém íntegro, é alguém que não quer aparentar ser o que não é. Ai, ai, ai. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver que nós somos quem nós somos, e somos aquilo que Deus nos chamou para ser e para viver. Não vai ter máscaras, não vai ter ceras, não vai ter enfeites. Nós somos inteiros em Cristo. No tempo da espera, eu preciso ser verdadeiro, sincero com Deus. Eu preciso ser sincero com as pessoas. Eu preciso me tornar mais parecidos com Jesus. Alguém vai sair daqui hoje como eu, mais parecido com Jesus. No tempo da espera, eu me torno mais compassivo. No tempo da espera, eu me torno mais perdoador. No tempo da espera, eu me torno mais manso. Porque a palavra é: anda em minha presença e ser perfeito. E aí eu vou te dar um filho, Abraão. Anda em concordância, anda em obediência. No tempo da espera, eu só preciso continuar obedecendo e sendo sincero. Eu amo ler salmos. Eu estou lendo salmos novamente, terminando. Pastor, eu quero aprender a orar e ser sincero. Então leia o livro de Salmos. Davi era um cara que fazia algumas orações, queridos, que não dá nem para acreditar que ele tinha coragem de falar o que ele falava para Deus. Mas ele era sincero, por isso foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas no Salmos 40, o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e me tirou de um lago de enxofre, de lodo, de pecado. Nós precisamos permanecer obedientes e sinceros. Pode falar uma coisa? Não se justifique, não queira provar, não discute, não brigue. Quando se tratar de você, imite o Cordeiro. Ele disse: muitos odiarão vocês. Então não se justifique. Não queira provar nada, permaneça. Jesus, em todo momento que falavam dele, ele estava na condição de cordeiro. Mas quando tocaram no propósito, estavam comercializando as coisas sagradas no templo, ele levanta como leão. Então quando se trata de você, cordeiro, quando toca no propósito, leão. O que é isso? Pode falar o que quiser de mim, pode me ofender. Queridos, eu já fui chamado de nóia que se esconde atrás da Bíblia. Eu já fui chamado de crente boiola, porque fiquei 1 ano em santidade sem namorar com ninguém. Eu já fui chamado de várias coisas, e até hoje tem algumas pessoas que me odeiam. E eu digo: que bom, eu estou mais parecido com o meu Jesus. Podem fazer o que for, não se defenda, não rebata, cordeiro. Mas quando eu disser para você: não, você tem que realmente viver o que todo mundo vive. Para que casar? Se levanta como leão. Diga: eu vou casar sim. Eu não vou viver em pecado. Se alguém quiser tocar no propósito, querer te desvirtuar, perverter, querer transformar ou corromper a sua mentalidade, a trocar aquilo que é sagrado por profano, se levante como leão, estufa o seu peito, cara de leão, e diga: eu não troco aquilo que é eterno por coisas passageiras.
Eu estou pregando para uma igreja madura. Hoje é tarde de ceia do Senhor. Hoje é tarde de renovarmos a nossa aliança. No tempo da espera, permaneça sincero, verdadeiro, sem máscara. Se torne mais parecido com Jesus. O Espírito Santo vai fazer essa obra. Ele está fazendo na minha e na tua vida. Eu quero dizer algo para vocês. Milagres extraordinários serão liberados sobre nós nessa nova temporada. Mas pastor, está chegando o final do ano. O ano da colheita está acabando. Talvez o Senhor estava aguardando só esse entendimento para mim e para você, e Ele chegou. Então vai ser do jeito dele, no tempo dele. Eu declaro, debaixo da unção do Espírito Santo, eu profetizo que nós seremos surpreendidos ainda esse ano. Nós seremos surpreendidos. A promessa será muito maior do que a dor da espera. O riso e a alegria será muito maior do que a dor ou a impaciência da espera. Abraão esperou, mas quando o bebê nasce, Sara olha para a criança e diz: o nome será Isaac, porque nasceu a promessa e ela está me fazendo rir, ela me fez se alegrar. Eu declaro que o tempo da espera será recompensado, porque quando você viver a promessa, você vai dizer: valeu a pena, Deus me fez se alegrar, Deus me fez sorrir outra vez. Se alguém acredita nisso, por favor, divorcia dessa cadeira e reaja ao nível que você acredita nessa tarde. Me despedi dos meus pais, milagres extraordinários só vivem pessoas que decidem não desistir, não parar, mas permanecer até o fim. Milagres extraordinários só vivem pessoas que decidiram não desistir, que decidiram permanecer até o fim. Eu quero dizer que milagres extraordinários estão vindo na minha e na tua direção. Milagres extraordinários estão vindo na minha e na tua direção. Milagres extraordinários estão vindo na minha e na tua direção.